Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje João Matheus e eu preparamos aula sobre evidências da evolução biológica, que é como os cientistas comprovam que há evidências e como eles datam esses tipos de evidências. Bom, diversas pesquisas em diferentes áreas da biologia nos mostram que há sim uma evidência sobre a evolução. E algumas delas se destacam, como documentário fóssil, as semelhanças embrionárias, anatômicas, fisiológicas e genéticas, a adaptação dos seres vivos a seus ambientes e etc. Então, durante a aula, iremos falar um pouco mais sobre cada uma dessas evidências. O documentário fóssil como evidência da evolução biológica. No passado, ocorreram momentos em que as condições foram extremamente favoráveis à preservação do cadáver ou do vestígio deixado por um organismo. Assim, se originam os fósseis, do latim fossilis, que é tirado da terra, vestígios deixados por seres vivos que viveram no passado e que revelam semelhanças e diferenças entre os seres atuais. Esses vestígios fósseis podem ser ossos, dentes, pegadas impressas em rochas, fezes petrificadas, animais presos nos gelos, troncos e etc. Bom, agora vamos ver os tipos de fossilização, que esse foi um dos grandes desafios da ciência, descobrir há quanto tempo se formou fóssil ou rocha que contém determinado fóssil. Então, fossilização é um processo de formação de um fóssil, ocorre apenas em condições extremamente favoráveis. Rocha sedimentar se forma a partir dos sedimentos depositados da fossilização e se compactam, dessa forma originando. Molde forma-se quando os restos de organismos, depois de deixarem sua impressão gravada na rocha, desaparecem completamente. Aqui ao lado, uma imagem de como ocorrem as etapas da fossilização, desde o animal até apenas os vestígios que são encontrados. Contramolde. O molde deixado por um organismo na rocha pode ser preenchido por outros minerais que, ao se solidificarem, produzem uma cópia tridimensional em rocha do organismo original. Permineralização ou petrificação. Os minerais ocupam o lugar das substâncias orgânicas. A substituição pode ser exata, que todos os detalhes do corpo do organismo ficam preservados como rocha. Impressões. São pegadas e marcas deixadas por um organismo sobre um terreno mole que posteriormente se transformou em rocha. Âmbar fóssil. Insetos de dezenas de milhões de anos foram encontrados no interior de resina vegetal fossilizada. Seguindo, agora, como os cientistas determinam a idade dos fósseis. Alguns deles são datação relativa, baseada nas ideias do geólogo inglês William Smith, parte do princípio que as rochas sedimentares sempre se formam no fundo de mares e de lagos pela decomposição sucessiva de camadas de sedimentos. Com isso, Smith concluiu que as camadas localizadas em posições inferiores eram mais velhas, que foram formadas antes das camadas superiores. Com isso, foi possível determinar as idades relativas das camadas de rocha e dos fósseis nelas contidos. Fósseis guias. Fósseis típicos de certas camadas sedimentares, ou seja, são encontrados basicamente em determinado tipo de rocha, encontrado em um determinado lugar do mundo, e no outro, se tiver a mesma rocha, eles podem ser encontrados só nesse tipo de rocha. Datação radiométrica ou datação absoluta. Permite estabelecer com precisão há quanto tempo um fóssil ou uma rocha se formou, baseando-se nos conhecimentos científicos sobre isótopos radioativos de certos elementos químicos. Aqui, como ocorre o decaimento de um isótopo radioativo dentro de um
ancrista. O isótopo pai, isótopo filho e cristal. Primeiro estado inicial, depois uma meia-vida depois, duas meia-vidas depois, ficando basicamente menos da metade. Os trabalhos do Smith revolucionaram a geologia, pois a partir de seu trabalho permitiu que as rochas de diferentes regiões do mundo pudessem ser comparadas com base nos fósseis guias nelas contidos. Assim, podem ocorrer a datação de todos eles. Decaimento radioativo é sua transformação em outro isótopo ou em outro elemento químico, como é nessa imagem aqui que a gente viu. Primeiro é um isótopo pai, depois o isótopo filho e se transformou em um cristal. O decaimento radioativo é uma datação muito utilizada, principalmente com o carbono 14. Acredito que vocês já ouviram falar. Nisso tem que fazer algumas contas até chegar nessa datação. Essa datação é meio que um relógio geológico e pode ser utilizada para datar a idade tanto das rochas como dos fósseis. Tempo de meia-vida. O tempo necessário para metade dos isótopos radioativos de um elemento químico se transformar em outro isótopo ou em outro elemento químico. A meia-vida do carbono 14 é relativamente curta, então a datação por meio desse isótopo é possível apenas para fósseis com idade inferior a 50 mil anos, ou seja, só para fósseis considerados mais novos, entre aspas. Os mais antigos, que para mais antigos são utilizados outros tipos de isótopos, como o potássio 40, o urânio 235 e o alumínio 26, que eles são utilizados para fósseis acima de milhões de anos. Assim utilizam eles. Bom, por hoje é só. Obrigado a todos, bons estudos e até a próxima.